Considerações sobre a ditadura. Fui preso no dia 17 de outubro de 1973. Fiquei preso durante 24 horas no DOI-CODE de São Paulo, na Rua Tutóia. Depois desse fato, a vida seguiu seu curso. 2 meses depois, nasceu minha primeira filha, Marília, e, na sequência, 1 mês e meio depois, ocorreu o incêndio do Joelma, edifício onde eu trabalhava. Ou seja, acabei vivendo, creio que, como todas as pessoas, momentos alegres e momentos tristes. A vida é assim. E o assunto da minha prisão, durante esses mais de 50 anos, não fez parte do meu cotidiano, sendo falado apenas esporadicamente, dependendo da conversa. Mas o livro das cartas da minha família, livro que conta através das cartas o exílio de minha irmã Lucila e seu marido José Tomaselli, durante 10 anos na Bulgária, me fez rememorar e analisar aqueles acontecimentos de outra forma. Em primeiro lugar, pude recordar os sentimentos da minha mãe e do meu pai, e das outras pessoas da minha família sobre minha prisão. Aquilo me machucou. Tudo passa, mas ler o que eles sentiram naquela ocasião me fez pensar em todas as mães e pais que tiveram suas filhas e filhos torturados, muito mais do que eu fui, e alguns assassinados. Se eu já sentia nojo da ditadura, agora tenho um sentimento de revolta que não sei descrever. Outro assunto relacionado é quanto ao comportamento frente aos interrogadores. Tive a sorte e o privilégio de não ter prejudicado ninguém. Consegui convencer os torturadores de que não sabia de nada. Onde estava o Ivan Valente e que contatos ele havia me deixado. Neste sentido, tenho que reconhecer, a Bia teve um papel fundamental. Fui preso numa quarta-feira. No sábado anterior, o Mário, um amigo, foi tomar um café à tarde em casa para receber um telefonema do Ivan Valente, hoje deputado federal, que estava morando clandestinamente no Rio de Janeiro. Nossa atuação política, nessa época, era dar apoio a quem precisasse, independente da organização. Guardava materiais políticos, mimeógrafos, malas com equipamentos, cedia a casa para telefonemas, transportava pessoas ou materiais, coisas assim. Não estava ligado organicamente a nenhum partido ou organização. Apenas dava o apoio possível. Após o telefonema, depois do Mário ir embora, a Bia, grávida de 7 meses, teve talvez uma premonição e me disse: é o último telefonema aqui em casa. Quero ter um parto tranquilo e vamos limpar a casa. E assim foi feito. No domingo, pela manhã, levamos 3 malas com documentos políticos para a casa dos meus pais. E que documentos eram esses? Primeiro, documentos da OCMLPO, Organização de Combate Marxista-Leninista de Política Operária. Organização que viria a se transformar no MEP, Movimento de Emancipação do Proletariado. Segundo, documentos do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que eu estava guardando a pedido da família do Chiquitão, grande amigo, que tinha sido preso por sua atuação no PCdoB. Terceiro, documentos do MOLIPO, Movimento de Libertação Popular, documentos políticos e carteiras de identidade e carteiras de trabalho em branco, para produzir documentos para pessoas clandestinas.
Havia também alguns panfletos da APML, Ação Popular Marxista-Leninista, e do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Na quarta-feira, dia em que fui preso, a repressão vasculhou a casa, nada encontrando. Se esses documentos estivessem em casa, eu ficaria numa posição muito complicada. A argumentação que eu usei, de que eu não sabia de nada, cairia por terra. Creio que a Bia, apesar da gravidez de 7 meses, poderia ser interrogada também. E aí, tem uma grande dúvida. Será que eu conseguiria não abrir ninguém? Se fosse para abrir o nome de alguém, eu teria que falar do Mário, do Chiquitão e da Silvia, do Molipo, que até hoje é nossa amiga, para explicar aquele material político em casa. Troquei ideias outro dia com um amigo, ex-preso político, e ele me falou que só eu mesmo posso responder a essa pergunta. Bom, não importa muito a essas alturas se eu teria resistido ou não. Já passou. Mas de repente essa dúvida me ocorreu. E o material guardado na casa dos meus pais? Foi preciso dar sumiço. A repressão não hesitaria em invadir o apartamento dos meus pais se desconfiasse de alguma coisa. Pelo sim, pelo não. As malas não saíram de lá. A solução encontrada por minha mãe foi pedir para a Alzira. A Alzira, que trabalhava lá e tinha uma grande relação de amizade com todos nós, quando ia embora de ônibus para a casa dela, em Santo Amaro, levava uma sacola de feira com os papéis por baixo e por cima, verduras e coisas assim. Ao chegar na casa dela, fazia uma fogueirinha no quintal. E ela fazia isto para que o Michelzinho não fosse mais prejudicado. Não sei por quantos dias ela repetiu essa operação. Outro assunto, também relacionado, é sobre nossos ideais naquela ocasião. Não tenho a pretensão de saber o que cada um pensava, mas, me parece claro, naquela época existia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os países socialistas da Europa Oriental, Cuba, China, a Guerra do Vietnã. E creio que nós admitíamos a ditadura do proletariado como uma etapa necessária para a construção do socialismo e de uma sociedade mais democrática e justa. Difícil hoje defender esse modelo. Sei que é uma discussão longa, mas o que eu quero falar é outra coisa. Algum de nós chegou a pensar: como seria a vida familiar nas sociedades onde existiu a ditadura do proletariado? Confesso que nunca pensei. Tinha a ilusão de que tudo seria uma maravilha, pois não existiria mais a exploração do homem pelo homem. Outro dia fui a uma reunião do movimento negro e tive a consciência de que as organizações de esquerda, na época da ditadura, todas elas, independente das diferenças políticas, táticas e estratégicas, fizeram uma simplificação desse problema. As organizações de esquerda achavam que os problemas das mulheres, dos negros, dos indígenas, da violência doméstica, etc., seriam resolvidos com a implantação do socialismo. A pergunta que faço é: por que só no socialismo? Creio que foi um erro político. Hoje, todos esses setores e movimentos se expressam de diversas maneiras. E sem desprezar o fascismo, que infelizmente se fortaleceu novamente em todo o mundo e sem nenhuma ilusão de que as coisas mudem num passe de mágica, sou otimista quanto à evolução da sociedade. Otimista no sentido da eliminação dos preconceitos,
do término do racismo, do fim da violência contra as mulheres, contra os indígenas, contra os gays, contra as crianças. E termino com versos do Bertolt Brecht. Não fazer mal a si próprio, nem a ninguém. Encher de alegria a todos, e a si também. Eis o bem. Considerações sobre a ditadura. Crônica de Michel Chabel-Labac, publicada no dia 29 de julho de 2024. Para quem ainda não sabe, Michel Chabel-Labac é um engenheiro metalurgista formado na Escola de Engenharia Mauá, escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, no estado de São Paulo. Gosta tanto quanto eu das crônicas de Michel Chabel-Labac? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Política, música, literatura, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.